Ainda estou na dúvida sobre quais compensam mais. O IVVB11 contra o SPYI11, NASD11 contra o QQQI11. O que você me diz? Consegue me ajudar, por favor? Excelente dúvida, e nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa desses 4 ETFs citados, os ETFs, que são os famosos fundos de índice, ou seja, eles seguem uma cesta de ativos específica, buscam replicar exatamente a performance daquele índice em questão, ou muitas vezes até conseguir batê-lo. Mas na grande maioria das vezes é uma estratégia de replicação, ou que te dá mais performance ou que te dá menos risco. Depende da gestão e do objetivo. A primeira disputa entre esses 4 ETFs é sobre a qualidade da gestão. Então vamos descobrir agora qual é a gestão mais sólida e a ideal para você. O IVVB11 ele é gerido pela BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, simplesmente isso. Com um recorde recente, esse dado aqui é de 2024, de 11,5 trilhões de dólares. Para vocês terem uma noção em comparação a ativos aqui do Brasil, acreditem, esse valor equivale a 127 vezes o valor da Petrobras. A BlackRock é referência global em escala, eficiência e inovação, com presença em mais de 100 países, ou seja, é uma gestora mais do que consolidada. O SPY11 e o QQQI11 são ambos gerados pela Buena Vista Gestora de Recursos, uma gestora brasileira, diferente da BlackRock americana. Então vamos colocar aqui uma nota para essas gestoras. Então a BlackRock leva a nota de número 3, ou seja, excelente. O SPY11 e o QQQI11 são geridos pela Buena Vista. É uma gestora relevante, como eu citei, mas vão levar a nota 1. É uma gestora boa, só que eles têm que se provar muito para chegarem ao nível aí de uma BlackRock. Vamos lá então falar do NASD11, que é gerido pela XP Investimentos, que é líder nacional com R$1 trilhão em ativos sob custódia e mais de 3,8 milhões de clientes ativos. É uma gigante no mercado nacional. A XP é pioneira na democratização de vários investimentos do Brasil. Bom, e a XP leva a nota 2. Ela não chega ainda aos níveis da BlackRock, porém é muito melhor que uma Buena Vista. Vamos aqui a uma conclusão breve sobre a qualidade, o tamanho da gestão, tá? O IVVB11 lidera com uma força incomparável da BlackRock. Em segundo fica o NASD11, que é gerido pela XP, e você vai se expor a um índice diferente, né, do IVVB11, que é o S&P 500, que são as 500 empresas melhores da bolsa americana, e já o NASD11 você vai estar se expondo a 100 empresas, na sua grande maioria de tecnologia. Logo, o risco do NASD11 é maior. Quanto maior o risco, maior a tendência de retorno, tá? Não é certeza. Eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo um comparativo completo sobre as performances de cada um desses dois. Mas em qualidade e tamanho de gestão, com certeza o IVVB11 leva vantagem sobre os demais. Vamos lembrar aqui, investidores, que o IVVB11, o índice referência, é o S&P 500, assim como acontece no SPY11, tá? Então, se a gente fosse comparar indexador por indexador, a gente precisa colocar na mesma prateleira o IVVB11 contra o SPY11. Na prateleira de baixo, NASD11 contra o QQQI11. Mas a pergunta foi se a gente colocar tudo isso no mesmo pacote e comparar. Por isso que eu estou entregando para vocês tudo de uma vez só. Segundo ponto de análise extremamente importante: liquidez, pessoal. Afinal, se você investir nessas 4 opções,
uma hora você vai ter que resgatar. E qual que te oferece uma maior velocidade de resgate, que é caracterizado pela liquidez. E para comparar a liquidez de fundos, eu vou trazer aqui dados muito coerentes, tá? A gente precisa analisar, não é só a liquidez no aspecto de dias que você precisa esperar para receber quando você sair da posição aí de um desses ETFs. Não é o prazo que a corretora te dá para que você receba os reais na sua conta, tá? Não é só isso. Eu vou além, eu quero ver qual é o volume médio diário de negociações desses 4 ETFs e vou comparar um contra o outro. Levando mais uma vez a nota 3 de excelente, temos o IVVB11 mais uma vez. Ele é líder em liquidez no Brasil, tá? Ele tem uma média diária de 8.151 negócios. Ele vai te oferecer entradas e saídas mais rápidas, tá? Porque é um ativo muito mais negociado do que todos os outros 3. Em segundo lugar, eu vou colocar aqui uma nota 3 também, é excelente, tem uma diferença até que razoável em relação ao IVVB11, mas ainda assim é um volume diário de negócios bastante relevante para um ETF americano. Possui uma média diária de 5.018 negócios, também analisei os últimos 6 meses, o que ainda é um volume significativo. Agora vamos lá, SPY11 e o QQQI11, ambos apresentam volumes diários extremamente mais baixos. Os dados não são sequer publicados, eu tive que entrar na minha corretora de preferência, que é a XP, para verificar qual foi a quantidade de negociações desses dois ativos no último dia. E visivelmente são inferiores ao IVVB e ao NASI, que pode dificultar você, investidor, na hora da entrada e na hora de você sair desse ativo, tá? Então, eu vou colocar aqui uma nota para ambos, nota 1. Tá uma liquidez boa, mas longe da excelente liquidez do IVVB e do Nasdaq 11. Ponto de análise número 3, quantidade de cotistas. Vamos descobrir agora qual desses ETFs conquistou mais popularidade entre os investidores. Não que mera popularidade signifique em mais retorno. Normalmente essa relação é até inversa, mas é importante, é um excelente número para a gente analisar em qual dos ativos a maioria dos investidores acredita. Então vamos comparar aqui, ó. O IVVB11 mais uma vez sai na frente com 166.499 cotistas. É o ETF mais popular do Brasil. Já o SPY11, que é recente, ele já conquistou aí 11.452 cotistas, atraídos pela estratégia diferenciada de geração de renda passiva, né? Pagam dividendos mensalmente. Nasdaq 11 tem 20.654, ele supera o SPY11, sendo uma escolha excelente, né, para quem quer replicar o índice do Nasdaq 100, com a confiança aí de uma das maiores gestoras nacionais, estou falando da XP. E o QQI11, apesar de recente também, conta com 6.384 cotistas atraídos aí pela proposta também de renda passiva no setor majoritariamente de tecnologia, tá? Então, mais uma vez, o IVVB11 é o que tem maior quantidade, seguido pelo Nasdaq 11. Então, nota 3 para o IVVB, nota 2 para o índice Nasdaq 100, nota 2 também para o SPY11, de 20 mil para 11 mil. Não é uma diferença tão grande se compararmos com o IVVB, que tem mais de 166 mil cotistas, e nota 1 para o QQQI11, é o de menor quantidade de cotistas, tá? E vamos para o último ponto de análise, que talvez seja para você, investidores, o que mais importa: rentabilidade. Qual que supera? Qual que eu vou ganhar mais? Antes de responder isso, se eu somei alguma coisa para sua vida, investidores, se inscreva, deixe o seu joinha se você tá gostando desse conteúdo, até porque vem mais coisa boa aí. Bora então analisar a
performance, a rentabilidade desses 4 caras. Bora lá! A gente precisa falar primeiro das taxas de administração, tá? Percebam que esse cara ele cobra 0,83% de taxa de administração. É maior que o IVVB e que o Nasdaq, tá? Vou mostrar para vocês agora. O QQQ I11 também é 0,83, é a mesma gestora do SPY, por isso que eles cobram aqui a mesma taxa, tá? Mas vamos lá, é importante a gente salientar aqui que eles têm uma ideia diferente que só replicar puramente o índice, ó. O SPY, ele investe nas maiores empresas americanas, pode ser negociado como uma ação na bolsa e oferece pagamentos de dividendos diretamente na conta do investidor. O QQQ, ele tem uma estratégia mais diferenciada ainda, ó. Ele busca gerar alta renda mensal de forma eficiente do ponto de vista fiscal, com potencial de valorização patrimonial. Então ele investe nas empresas que compõem o índice Nasdaq 100, mas ele tem aí um diferencial porque ele oferece pagamentos de dividendos diretamente na conta e ele também investe em opções. Então são estratégias diferenciadas, tá? Não quero ser injusto para quem prefere comprar essa estratégia. É difícil você comparar com os outros dois já consolidados. Então a melhor maneira da gente comparar é comparar o IVVB11 contra o índice o Nasdaq 11. Esses dois que ficam aí embaixo são muito recentes, ó. Podem perceber, o IPO do SPY foi em novembro de 23. Ele tem 1 ano e 2 meses, assim como o QQQ I11, ó, a IPO dele foi em 27/6, ou seja, mais novo ainda, quase um embrião, tem 7 meses de vida. É injusto comparar com esses outros dois. Qual rende mais? Então vamos lá, vou pegar aqui o IVVB11. Pumba! Ó, reparem aqui, investidores, ele começa ali em 2014 e vai até 2025. Vamos comparar então com o Nasdaq 11, ó. Pumba! Vocês precisam olhar aqui, ó, ambos estão em BRL ou BRL ou em reais, tá? E vamos ver aqui, ó, então no último ano, se a gente comparar um aninho aí, ó, o IVVB11 leva a melhor, mas por uma diferença mínima, né? Não dá nem para considerar aqui que ele é o grande campeão. Ele só venceu aí num tiro curto, né? Deu 0,13% de diferença, é muito pouco. Vamos ver aqui nos últimos 2 anos. Opa, aqui já muda completamente, investidores. Olhem só que interessante, ó. Em 2 anos, então, o Nasdaq 100, que replica o índice da Nasdaq 100, vence e consideravelmente aqui o IVVB11. Olha só, 95,5 contra 66,5. 30% aí de diferença em 2 anos. É bastante coisa aí de retornos, investidores. Vamos ver aqui nos últimos 5 anos. Ele não vai conseguir pegar, investidores, 5 anos. O ativo de nascimento mais recente é o Nasdaq 100, que é gerido pela XP, que surgiu ali em maio de 2021, enquanto o IVVB11 da BlackRock surgiu ali em abril de 2014. Então, o que o comparador faz aqui? Ele equaliza os nascimentos, os prazos, né? Como é que eu vou comparar um ativo que tem 4 anos de vida contra outro que tem 10 anos de vida? Eu preciso considerar somente um período em que ambos coexistiram. E como eu faço isso? Eu pego do vencimento mais recente em diante. Nos últimos 4 anos, né, vamos dizer assim, lá de 2021 para cá, quem venceu foi o Nasdaq 100, continuou vencendo. A diferença diminuiu, lembram-se dos últimos 2 anos, né, que foi de quase 30% de diferença. Nos últimos 4 a diferença caiu aí para 12%. Mas, investidores, eu queria fazer com vocês um exercício bacana aqui, que é de comparar como tem que ser comparado. Você vai tomar uma decisão como essa, de investir num capital de risco, você precisa comparar um período longo, tá? Um período de pelo menos
10 anos ou 20 anos, tá? Que é o prazo aí que a gente entende como saudável para ativos de risco. Então vamos lá, pessoal, como é que a gente compara então 10, 20, 30 anos, investidores? A gente vai ter que fazer aqui uma manobra. Então, eu vou tirar o IVVB e o Nasdaq 100 e vou colocar os índices de referência de cada um desses dois fundos. Por quê? Se eu comparo o índice pelo qual o fundo quer replicar, ele quer bater esse índice, eu consigo ter uma visão mais justa. Então eu estou comparando o benchmarking do Nasdaq 100 contra o benchmarking do IVVB11 S&P 500, que é exatamente o benchmarking do IVVB11. Boa, ó, percebam aqui que tá em dólar e vejam aqui, ó, tem uma amostragem gigantesca, investidores, desde 94. São 30 anos aqui, excelente para a gente comparar prazos longos. E vou colocar aqui o Nasdaq X, ó. Perfeito, investidores. Olha, tem uma diferença aqui de 6 anos, tá? Ó, 2000 aqui o Nasdaq X contra 94, tá? Então ele vai equalizar ali desde 2000 e a gente vai comparar pelo menos 24 anos. Perfeito o prazo, dá pra gente ter uma noção real da coisa. Olhem só que gráfico maravilhoso, investidores. Ó, aliás, tá exatamente o que a gente queria, né? Desde 2005 para cá. E olhem só que o retorno acumulado, ó, ambos em dólar, tá? Isso é importante, ó. E quem vence, investidores? Vamos lá, o Nasdaq 100, ou seja, o índice que é representado pelas 100 maiores empresas, principalmente as de tecnologia. O Nasdaq 11, ele por replicar um índice de referência que vence o S&P 500 no longo prazo, ele é o campeão em termos de rentabilidade. Ele rendeu 1.318 contra 642% do S&P. É mais do que 2 vezes o S&P 500, investidores. Então, para longo prazo, quem vence é o Nasdaq 11. Eu vou comparar todos de uma vez. E aí vocês já sabem o que vai acontecer, né, investidores? Ele vai equalizar por prazo. Então, o mais recente em termos de IPO é o que vai ditar o prazo inicial, tá? Então, em VVB 11, vamos colocar o Nasdaq 11, ó, ambos em reais, ó, sempre se atentarem aqui à moeda, QQQI 11, SPY 11. O mais recente aqui, ó, vai ser 27/6/24, então tem aí 6 meses, 6, 7 meses de prazo para a gente comparar, tá? Então vamos ver, vamos descer aqui e ver qual é o campeão, investidores. Vejam aqui, interessante, ó. Então, o QQQI 11 da Buena Vista é o que vence essa batalha mais curta, vamos dizer assim, com 17,45% contra o segundo aqui, que é o IVVB 11. E aí, em terceiro, o SPY 11 com 16,6% e o Nasdaq 11 com 15,68%. E aí, opa, poxa, Lela, mas você tá indo na contramão de tudo que você falou aqui ao longo desse vídeo. Poxa, eu não tô entendendo nada. Você falou que o QQQ e o SPY 11 são recentes, são estratégias diferentes, tem opções, é muito cedo ainda para investir. Pois é, investidores, mas eu confirmo o que eu tô falando para vocês, porque lembre-se, investidores, aqui o que é fundamental a gente analisar é o prazo curto. Você não pode tomar uma decisão de investimento para sua vida inteira, 20, 30, 40 anos, se baseando numa comparação de apenas 6 meses. Não vai funcionar, investidores. Vejam que a diferença é mínima. Não dá 1% a mais ao longo de 6 meses. A volatilidade é muito parecida. Principalmente se a gente comparar os dois de tons aqui mais avermelhados, que é o QQQ e o Nasdaq. Muito principalmente porque o QQQ replica o mesmo benchmarking do Nasdaq 11 e o mesmo vale para o IVVB versus o SPY 11. Ambos replicam o S&P 500. Vamos ver esse gráfico aqui de risco, ó. O Nasdaq 11 ele continua sendo o de maior risco, muito próximo ao QQQ, porém o retorno aqui no gráfico de risco ele está indicando ser maior aqui do que o Nasdaq 11. E aqui ambos estão muito parecidos, os que replicam o S&P 500. É óbvio, se você quiser arriscar, escreva aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo dedicado para esse fundo e a gente pode analisar exatamente a estratégia que está fazendo com que ele vença essa batalha muito
competitiva. Mas é importante salientar aqui, investidores, vocês precisam, mesmo ao escolherem aplicarem nesse fundo da Buena Vista, que é novo, vocês precisam ter uma estratégia desenhada e customizada para vocês. E para isso, investidores, contem com a gente, com os irmãos. Cliquem no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá vai ter uma explicação do nosso trabalho. Cliquem lá e, obviamente, convido vocês para uma sessão de 1 hora na faixa em que a gente vai tirar uma foto de como está a sua carteira de investimentos agora. Vamos entender os seus objetivos, o seu perfil de risco e criar a melhor estratégia olhando tudo isso para que você atinja os seus objetivos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você chegou até aqui, é porque eu acredito que eu tenha somado alguma coisa para o teu bolso, e considere deixar o seu joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele espalhe para mais e mais pessoas, tá certo? Agora eu fiquei com uma dúvida. Poxa, Lelo, gostei aqui. Muito legal esse comparativo, tá completo, mas eu queria olhar só pro S&P 500, eu queria comparar mais opções de ETFs que repliquem esse indicador, que na minha opinião é o que eu quero investir nesse momento. Perfeito, investidores, eu gravei um vídeo comparando o IVVB11 contra o SPX11. Inclusive, eu soube que eles têm uma taxa de administração menor que o IVVB11. Perfeito, investidores, você tem razão e a gente já gravou esse vídeo. Então, eu encontro vocês nesse cara aqui. Até lá!